Dia Santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje vamos falar um tema especial, um tema que precisamos de crescer sobre esse assunto. Uma das 10 virtudes da Santíssima Virgem Maria, a mortificação. Mortificação universal, que é uma virtude que devemos buscar a cada dia. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. A cruz, a mortificação, aquilo que nos faz padecer, aquilo que nós temos que renunciar. E você? Você quer seguir Jesus? Você já renunciou a si mesmo? Qual é a sua cruz? O que é que você precisa renunciar para seguir Jesus? Montfort diz que o caminho da perfeição passa pela cruz. O caminho da perfeição passa pela mortificação. Veja só, não vai existir nunca uma santidade sem renúncia. Também não vai existir uma renúncia sem batalha. A ascese espiritual, o crescimento espiritual, agrega, a agregação espiritual. Já no caso da mortificação, nós apartamos, renunciamos. Afinal de contas, São Luís de Montfort, na sua espiritualidade, ele coloca a mortificação como uma renúncia voluntária, uma retenção deliberada. Você deixa de fazer algo voluntariamente, aquilo que são seus impulsos naturais, aquilo que você tem desejo, tem vontade, aquilo que você estava a fim de fazer. Você deixa de fazer como uma prática de santificação, por um amor maior a Deus. Essa renúncia não é sem motivo, é uma renúncia iluminada pela fé. A fé que ilumina aquilo que eu preciso renunciar de mim mesmo. Mortificar é abnegar. Abnegação, renunciar às minhas vontades. Será que você está renunciando às suas vontades? Ou será que estamos sendo meninos mimados, que não conseguimos renunciar a nada daquilo que vai de encontro a nossos interesses, ao nosso bem-estar, à nossa vontade? Toda renúncia tem que ter um propósito. E o propósito dessa renúncia que nós estamos falando, a mortificação, essa renúncia tem que ter um sentido. Sentido, Deus, Jesus. Você tem que renunciar com um objetivo. Não pode fazer isso simplesmente por desobediência, preguiça, tristeza, ou até vaidade, que muitas mortificações são por motivos de vaidade. É isso. Então São Luís de Montfort, ele discute muito sobre este tema. O que é que você precisa morrer? Olhe para mim e repita comigo. Eu preciso morrer. Morrer para minhas vontades, para meus maus hábitos, para os meus vícios. Morrer para aquilo que me afasta de Deus. Então, Mara, quais as motivações? As motivações das mortificações na ótica de São Luís Maria Grion de Montfort. É bem importante você fazer essa colocação da ótica de Montfort. Por quê? Porque se você for estudar sobre mortificação, você vai encontrar muitas coisas, mas existem algumas peculiaridades que Montfort vai colocar. Uma delas é dizer só Deus basta. Entende? Montfort vai defender que se Deus é quem nos dá tudo, nós só precisamos depender daquilo que Deus nos dá. Aquilo que o mundo propõe, nós não precisamos, então nós podemos cada vez mais renunciar. Veja, eu posso largar isso e aquilo, mas as coisas de Deus eu não posso largar. Então, além de largar as coisas mundanas, eu tenho que cada vez me aproximar e cada vez ter mais comunhão com aquilo que Deus vem nos oferecer. Então, o Montfort vai dizer que tudo que nós temos é de Deus. E aquilo que não é de Deus, nós não necessitamos. E tudo que não é de Deus vai ser simplesmente pecado e inferno. E não do pecado e inferno eu posso renunciar, porque eu não preciso dele. Um outro ponto que Montfort vai colocar é que, através das mortificações, cada vez mais eu vou estar unido a Deus, unida a Deus. Veja só, muitas vezes, e fruto e consequência do próprio pecado original que nós carregamos, nossa alma, ela passa a ser uma alma pessimista.
Por exemplo, você tem vontade de deixar de fazer, de praticar um vício, e você faz, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho forças. Por quê? Porque a própria natureza pecaminosa, ela é degradativa, ela é pessimista, entende isso? Então, quando eu vou me unir a Deus, eu vou unir os meus sacrifícios, as minhas mortificações, a mortificação do próprio Deus, isso vai atrair sobre nós uma força, uma determinação e uma garra. E eu posso tanto deixar coisas que para mim são viciosas, mas Montfort também vai colocar que eu posso deixar até coisas que me são lícitas, porque eu vou fazer em sacrifício, eu vou fazer em unidade com Cristo. Um outro ponto de Montfort é que nós precisamos praticar a mortificação porque nós temos necessidade de imitar Cristo. Lembre-se, Cristo foi aquele que se deu a nós porque para a nossa salvação, mas se deu numa cruz. Então, se foi o próprio Cristo que buscou, que nos apresenta as mortificações, então nós podemos fazer em reparação, mas também em imitação. Nós precisamos cada vez mais imitar Jesus Cristo e compreender que a vida de Cristo é uma própria mortificação. Então é nesse respaldo que Montfort coloca, e também para reparar nossos atos. Quanto, meu irmão, você já pecou? Quantas pessoas próximas de você pecou? Então, Montfort vai dizer que cada vez mais que praticamos atos de mortificação, mais podemos reparar as obras más que nós já praticamos, fizemos. Você que está assistindo o nosso programa, você está com alguém do seu lado? Olhe para esse alguém e diga, repita comigo, eu quero que você morra. Não, calma, que você morra para o vício, que você morra para a preguiça, que você morra para a inveja, que você morra para a avareza, que você morra para tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Morra. Não tenha medo de morrer. Afinal de contas, a semente tem que morrer para nascer. São Paulo ia morrendo, até que chegou um ponto que São Paulo disse, morra um pouco a cada dia, a todos os dias. Daqui a pouco ele diz, e não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então a morte do homem velho faz parte para que nasça o homem novo, para que nasça a mulher nova. São Luís de Montfort, ele tinha um temperamento forte. Era descrito como vigoroso, apaixonado, agressivo, mas também impetuoso, gentil, carinhoso. Montfort era verdade. São Luís de Montfort era um padre verdadeiro, um homem cheio de dons, cheio do Espírito Santo. Na verdade, ele abriu mão, desistiu de bons grados, de muitos confortos, a qual um sacerdote poderia gozar. Você pode ver hoje que um sacerdote, ele goza de segurança, de moradia, de transporte, né, de alimentação, plano de saúde. Afinal de contas, um religioso ou um padre diocesano, ele é cuidado pela instituição, ele é cuidado pela igreja particular. Mas São Luís de Montfort, ele sempre renunciou a estas coisas que poderiam o afastar de Deus. Não era que ele fosse nenhum, aliás, eu não posso nem dizer, não era que ele quisesse ser santo, porque na verdade ele é um grande santo, né? Então, mas esse foi o caminho de construir essa vida de santidade. São Luís de Montfort era um homem grande, forte, robusto, e ele fazia jejum. Veja só, ele fazia jejum e deveria sofrer muito por ser esse homem grande, esse homem zarrão, né? Então, ele sofria com isso, mas ele entregava a Deus. Ele jejuava 3 vezes por semana. 3 vezes por semana ele não comia carne. E mais 2 outras vezes por semana ele só fazia uma refeição. Era um homem que estava a todo o tempo entregando o seu sofrimento, entregando a sua dor. Também 3 vezes por semana ele fazia vigílias lá na paróquia de Santo Suplício. Passar a noite acordado. Ele mortificava a sua vontade de dormir, de descansar, para ficar em adoração. Temos muito que aprender com São Luís de Montfort. Ele usava sempre roupas simples, roupas triviais de um simples padre e monge. Os autores da época diziam que ele era um dos santos mais mortificados, ele foi um dos santos mais mortificados do seu século. Ele dizia que a única coisa que ele tinha era uma pequena imagem, uma pequena estátua da Santíssima Virgem Maria. Então
Então São Luís ele sempre tinha uma escolha bem pensada das suas mortificações. Ele sempre buscava mortificar aquilo que tivesse sentido. Muitas vezes era um abrigo, era um amigo, um alimento. Também Montfort foi discriminado por ter este comportamento. E ele mortificava o desprezo das pessoas. As pessoas o desprezavam por ele ter esse comportamento diferente. Mas ele entregava isso como uma prática penitencial a Deus. Ele morria do seu orgulho, da sua vaidade. Inclusive ele era discriminado por padres e por próprios bispos. Muitos bispos também o rejeitaram. Mas ele mortificava tudo isso como Maria. Guardava no seu coração. Buscava uma oportunidade de imitar a Cristo. Que foi cuspido, escarnecido, desprezado. Então, Mara, os biógrafos, eles propagavam que as mortificações de São Luís de Montfort eram extravagantes? Como se dava isso? O que você tem como critério de uma pessoa extravagante? Estou perguntando aí a você agora. Veja só, se de repente nós pensamos nos jovens, na forma que eles se vestem, a gente imagina calça jeans, bermuda, sandálias baixas, tênis. Mas imagine que esse jovem é convidado para uma celebração eucarística de um matrimônio. Cabe usar essas mesmas roupas? Será que se aparecer nesse casamento uma senhora bem elegante, com sapato alto, vestido longo, ela vai estar sendo extravagante? Não. Apenas ela está fazendo aquilo que é convidada a estar. Então, Montfort não era extravagante porque fazia práticas de mortificações. Na verdade, ele fazia o que devia ser feito. O que você vai encontrar como extravagante nos dicionários é alguém que faz alguma coisa que não é mais corriqueira, que não é mais costume. Então, se você for falar hoje sobre mortificação no mundo atual que nós vivemos, nesse mundo contemporâneo, talvez seja um absurdo, seja uma extravagância. Então, mas na verdade ele não era extravagante, não. Ele fazia aquilo que era necessário ser feito. São Luís de Montfort, ele estava sempre buscando fazer o melhor para Deus. Ele tinha até uma frase que dizia: uma batina surrada combina muito bem com uma bela casula. Então, uma batina velha, uma batina surrada combina muito bem com uma bela casula. Afinal de contas, para Cristo, sempre devemos dar o melhor, mas com sabedoria, sem a vaidade. Veja só, a gente pode encontrar que as mortificações têm uma variação, tá certo? No tipo dessas mortificações. As mortificações, elas podem ser interiores, mas também podem ser exteriores. Essas que vão ser motivações exteriores, a gente vai dizer que são mortificações corporais. Então, Montfort, ele tinha sempre uma boa dosagem daquilo que ele ia fazer com mortificação corporal. Mas ele sempre, antes de qualquer atitude que ele tomava, ele recorria ao seu diretor espiritual. Por quê? Porque aquele diretoria espiritual ia dizer, pode fazer ou pode não ser feito. E a obediência àquilo que é o seu diretor espiritual é uma grande mortificação. Porque você deixa de fazer a sua vontade para você estar submisso àquilo que lhe é direcionado. Então, as penitências de Montfort, ele tinha penitências leves, sim, mas ele tinha penitências graves também. Ele tinha práticas corporais que necessitavam de um maior empenho. Montfort era um homem que sempre estava determinado naquilo que ia fazer, mas ele sempre tinha essa obediência. Ele conseguia, pela própria vida dele, de determinação, de autodomínio, ele conseguia ter práticas corporais mais fortes e mais intensas do que a maior parte das pessoas. Mas isso não fazia com que fossem práticas exageradas, até porque a maior prática, mortificação, foi o próprio Cristo que fazia, que fez. Entende isso? Então, nós temos que cada vez mais compreender. Sem deixar de contextualizar a época que ele vivia, a qual o silício, as formas penitenciais, as correntes, eram corriqueiras para aquele contexto de vida daquela época, né? E sempre com a autorização do seu diretor espiritual. Montfort vai dizer o seguinte: você quer se salvar? Então mortifique, porque você não tem como salvar a sua vida se você não matar ou se você não fugir do pecado. É necessário essa fuga do pecado para poder crescer. Só que o grande ponto da mortificação na vida de Montfort não era porque ele queria tanto fugir do pecado, é porque ele tinha um grande desejo de santidade. Então ele dizia que para alcançar a perfeição cristã, eu tinha que morrer tudo aquilo que fosse meus apetites carnais, meus desejos desregrados, a luxúria. Então o objetivo maior não era deixar de pecar, mas era ser santo.
era o progresso espiritual, era esse crescimento, essa maturidade de compreender que Deus pode nos dar tudo. E se você perguntasse a Monfort, como foi perguntado, qual o maior de todos os sacrifícios, ele dizia assim, não precisa ver qual é o maior, mas você deve estar pautado nos sacrifícios ligados aos 10 mandamentos. Talvez para você, meu irmão, uma grande mortificação seja respeitar pai e mãe, mas está nos mandamentos. Então, se você consegue cumprir aquilo que são o básico, que é aquilo que é os mandamentos de Nosso Senhor, você já está, de certa maneira, mortificando. E uma coisa que Monfort dizia, e que a gente vai até prestar atenção nisso, viu, César? Ele diz assim, cuidado das associações que têm por membros pessoas melindrosas, pessoas que têm medo de água, pessoas que têm medo de barulho, pessoas que têm medo de sapo, pessoas que têm medo da agulha. Por quê? Porque são pessoas que naturalmente também não recorrem às mortificações. Então, se você não recorre às mortificações, em quem você está querendo se parecer com Cristo? Porque Cristo é mortificação, Cristo é morte. Então, que você peça sempre a graça de saber morrer a cada dia, a cada instante. Sem desmerecer essas almas sensíveis que escutaram isso. Você que é muito cheio de melindre, muito cheio de medo, muito cheio de asno, muito cheio de aversão a inseto, a barata, a escuro, a frio, cheio de coisas, cuidado. O inimigo pode estar lhe usando para um caminho de uma vida desvirtuosa, fora da virtude. O ponto que Monfort colocava era assim, César. Não podemos separar Cristo da cruz. A cruz de Cristo, a cruz de Cristo, Cristo da cruz. Entende isso? Então ele vai dizer, se Cristo é cruz e eu quero Cristo, eu tenho que acolher a cruz. Então quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Saiba estar com ela, mas você não vai estar sozinho, você vai estar com o próprio Cristo que vai fazer isso. Então, se Deus nos deu uma grande prova de amor, eu te pergunto, qual foi essa prova? Será que não foi morrer na cruz pela nossa redenção? Então, se nós precisamos dar uma prova de amor a Deus também, vai ter que ser através também da nossa cruz, do carregar, o suportar e procurar cada vez mais uma vida de mortificação. São Luís de Montfort, na sua carta aos amigos da cruz, ele nos coloca que se tem algum cheiro que você não gosta, comece a se aproximar e a cheirar, para ir se familiarizando. Se tem algum animal que você tem aversão, começa a se aproximar daquele animal. Começa a se aproximar do sapo, da barata, do rato. Começa devagarzinho. E se tem uma pessoa que você tem muita afeição, comece a se afastar um pouco dela. Porque Cristo é o seu maior amor. Claro, não quer dizer que seja a esposa, nem os sacramentos, a vida sacramental. Mas às vezes a gente idolatra pessoas também. Precisamos de um equilíbrio. Mas veja só, Mara, São Luís ele coloca sobre uma mortificação universal. Universal quer dizer a todo momento e a tudo. Daí a gente está falando desses pontos. Desde as coisas mais simples às coisas mais graves. Todas as horas e momentos do dia. Uma mortificação total, contínua, corajosa, prudente. Afinal de contas, a gente não pode ter mortificação de alguns momentos ou de alguns dias. As mortificações elas devem entrar e penetrar nas diversas áreas humanas, em todos os sentidos, em todas as faculdades, no olhar, no olfato, no paladar, na vontade, na mente, nas afeições desordenadas, como já exemplificamos aqui. Desistir dos bens mundanos, ter como se não tivesse, ver como se não visse, saber como se não soubesse. Não se preocupar quando perder. Não enlouquecer para manter. Nem se desesperar para reconquistar. Esse é o desapego, é a pobreza espiritual, é a mortificação dos sentidos e das vontades. Não seguir as modas vistosas, as máximas falsas do mundo. Fugir da companhia de pessoas mundanas, que não são importantes ou até atrapalham sua vida de mortificação. Você sabia que tem pessoas que atrapalham a gente de ser santo? Pessoas tão cheias de maus hábitos e de melindres, que nós, por andarmos com ela, daqui a pouco estamos do mesmo jeito. Precisamos nos afastar de algumas pessoas, mesmo pessoas muito caras, até familiares, que estão nos afastando de Jesus, que é o bem maior. Mas claro, já fortalecidos, revigorados, aí sim, buscarmos essas pessoas para trazer ao Cristo. Então, Mara, o que mais Monfort nos fala? O que mais ele pode nos dizer sobre essas mortificações corporais? Veja, Monfort é um homem extremamente sensato e equilibrado. Ele vai dizer que as mortificações também têm que ser de acordo com cada pessoa.
você pode conseguir fazer algo que para mim, César, seja muito difícil, mas para mim eu posso ter coisas fáceis que para você seja difícil. Então ele vai dizer que todos temos que fazer mortificação em todos os dias, em todos os momentos. Mas existe também a intensidade da sua capacidade. Veja só, se o seu estado de vida é matrimonial, então não convém todas as mortificações. Eu não posso simplesmente dizer, pronto, por amor a Cristo, agora eu não vou ter mais relação sexual com meu esposo. Não, isso aí seria uma falta de equilíbrio. As coisas têm que ser em comunhão, têm que ser combinadas. O sacramento acima de tudo, acima de tudo. Então tem que ver, de repente você vai dizer assim, eu vou abdicar agora de tomar suco de laranja. Sei lá, um exemplo. Só que você tem um problema de saúde, você tem uma carência de vitamina. E aí? Então você tem que ter todo um entendimento daquilo que vai ser feito. Lembra daquela senhora que o marido bebia muito e ela disse que ia deixar de ir para a missa. Só voltaria à missa quando o marido deixasse de beber. Isso para ela seria uma mortificação. Agora veja, que loucura. Vai deixar o sacramento, vai deixar o Cristo. Então cuidado, que às vezes as mortificações não são inspiradas pelo Espírito Santo não, viu? Muitas vezes é o próprio encardido, como o Padre Léo dizia, para nos desviar daquilo que é Cristo. Então nós temos que ter toda essa maturidade, nós temos que ver essa questão toda. E uma coisa bem interessante, meus amores, às vezes vocês podem até dizer assim, eu vou pensar na mortificação que eu vou fazer. Gente, muitas vezes o próprio mundo de Deus providencia mortificações para você. Às vezes o tempo que nós estamos. Seria melhor acolhermos as mortificações que aparecem para nós, que se colocam na nossa vida, do que querer criar algo extravagante. Na verdade, uma mortificação maior é conviver com aquele vizinho, com aquele irmão, a qual você tem aversão. Existe mortificação maior do que essa? Mortificação maior do que obedecer a sua escala de trabalho. Chegar na hora certa, sair na hora certa, voltar na hora certa, não enganar no serviço. Isso é uma mortificação. Obedecer ao seu chefe, obedecer ao seu pai, à sua mãe. Coisas ordinárias podem ter um fruto muito maior, porque não vão estar revestidas da vaidade, né? Então, da avareza espiritual. Olha, César, tem um paciente que eu achei muito interessante. Às vezes a gente tem alguma enfermidade e a gente passa o resto da vida murmurando. Lembra de uma paciente sua que chegava no consultório com um tamboretinho, mas nunca deixou de fazer nada? Ela não tinha braços, ela tinha 2 cotos de perna e andava agarrada num tamborete. E nesse tamborete ela resolvia tudo da vida dela e tudo da família dela. E ela nunca reclamou, e ela nunca murmurou. Mas a vida ordinária dela em Cristo é uma eterna mortificação. Mas ela soube viver. Então nós temos que saber de viver com as dificuldades das nossas vidas, com as nossas limitações. Hoje eu estou com óculos, sim, mas se eu não estou enxergando, eu vou deixar de enxergar, porque... Não, então nós temos que acolher aquilo que a providência divina também nos coloca. Não é isso? As mortificações, tem as mortificações exteriores, as mortificações interiores, mas as interiores valem muito mais do que as exteriores. Não quer dizer que vamos desprezar as mortificações exteriores. Então, renunciar ao egoísmo, renunciar à vontade própria, estes são os maiores desafios. Não é você andar no sol quente com a pedra na cabeça, não. Na verdade, você perdoar o seu irmão é uma mortificação muito maior. Você cumprimentar pessoas que você não teria vontade de cumprimentá-los, isso é uma mortificação maior em amor a Deus. A mortificação ela sempre está agregada à obediência, como Mara colocou, aos mandamentos. Sempre a mortificação vai estar atrelada aos mandamentos e à obediência. Afinal de contas, se a gente não for assim, a gente vai ter uma mortificação mimada. Uma mortificação cheia de vontade própria. Eu só vou mortificar o que eu gosto. Vou deixar de comer peixe na Semana Santa ou na Quaresma. Se na verdade peixe não me faz falta nenhuma. É só modismo. Então na verdade a gente está fazendo mimos para nosso corpo através de mortificações. Então Montfort ele sempre coloca que o interior é mais importante. Muitas vezes você deixar de fazer uma vontade, uma atividade natural, expressar algo, fazer as coisas mais devagar ou adquirir menos quando poderia adquirir mais, isso tem um valor espiritual. Manter o seu humor equilibrado, não descarregando nas pessoas, isso tem um grande valor espiritual. Também a sua língua, ter cuidado na forma de falar, na forma de rir. Às vezes as pessoas riem de trollar, de gargalhar, mortifica um pouquinho esse comportamento
exagerado, espaçoso demais. Mortifique também na modéstia, na forma de se comportar. Mortifique na forma de vestir. Seu decote não precisa ser visto por todos. Suas pernas não precisam ser vistas por todos. Seu corpo ele deve ser preservado. Você tem vontade de mostrar porque você é bonita, porque você é bonito, mas mortifique, reserve seu corpo. Um outro ponto importante é você imitar a Santíssima Virgem Maria. Como? No comer, no beber, não sair por aí pulando como um malabrista, ou rindo como um tolo, ou brincando desnecessariamente como uma criança. Precisamos de equilíbrio. Às vezes a gente diz, fulano é tão alegre, é tão... Aquilo não é alegria, aquilo é um exagero comportamental, que se manifesta por graças exageradas, mais reservado, mais ponderado, sem perder a alegria. Afinal de contas, como diz o Papa Francisco, não podemos ter cara de túmulos, né? De sepulcros, né? Então, Mara, concluindo este programa, então a pessoa que emagrece, está fazendo dieta, fazendo regime, isso seria uma prática de mortificação? Ele está pensando em Deus ou nele mesmo? Veja só, para que você possa entender. Práticas interiores de mortificação é aquilo que está ligado à vontade e à inteligência. Práticas corporais e exteriores seriam aquelas que estão ligadas aos sentidos, paladar, olfato, visão, aquilo que você faz, então exterior. Quando você faz um regime, você não está pedindo a força de Deus, você quer porque você tem objetivos, sejam de saúde, sejam estéticos, mas para ser mortificação, o sentido tem que ser cristocêntrico, tem que ser Cristo. Vou deixar de comer doce e chocolate na quaresma para ficar mais magro. Não, aí isso não é uma mortificação, porque o sentido não é Cristo. Você já disse qual era o seu sentido objetivo, ficar mais magro, tá certo? Então, sempre que o objetivo é Cristo, sempre que o objetivo é o próximo, isso é lícito. Você vai fazer uma mortificação para atrair a misericórdia de Deus sobre o teu filho. Isso é uma mortificação. Porque nós temos que pensar em Deus, em si próprio e no nosso irmão. Então, isso aí é mortificação. Tem que ser nessa sequência. Fechando para Montfort, a mortificação é muito mais do que ato. A mortificação vai ser uma prática de vida, não é uma coisa que eu vou fazer hoje, não é algo que eu vou fazer na quaresma, no tempo penitencial. A mortificação vai ser cada vez mais uma forma de viver. Eu vivo continuamente comendo pouco, fazendo isso, fazendo aquilo. Por quê? Porque meu objetivo é readquirir a amizade com Deus. Meu objetivo é restaurar a glória de Deus que o homem tirou. Meu objetivo é libertar uma alma do purgatório. Tudo isso nós conseguimos fazer bens sobrenaturais através da mortificação, que é extremamente natural. Também não quer dizer que você não possa agregar suas vontades àquilo que agrada a Deus. Então a ponderação no comer, no beber, no falar, nas práticas luxuriosas, no vestir, tudo isso vai agradar a Deus, agradar a você, agradar o próximo. Vai ser maravilhoso para todos. Então você que assiste nosso programa, precisa se consagrar à Santíssima Virgem Maria. Ela foi a que viveu a plenitude da mortificação universal. Se você desejar se consagrar, adquira o nosso material lá nas lojas Sagrada Família, atrás da Catedral Metropolitana, ou também pelo nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Lá você vai encontrar vários materiais de evangelização para fazer você crescer nessa prática. Nossos livros, os livros de São Luís de Montfort, muito falam sobre esta prática. Então, por fim, mandar um beijo, um cheiro para todos, né? Para seu Cecílio, lá de Parnamirim, para todos aqueles que nos assistem, um cheiro para todos. Consagra-te!